Cultura Geral. Apoio Cultural. Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Instituto Santa Terezinha. Ensinando com qualidade. Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental. Muito boa tarde, começando agora mais um programa Cultura Geral. Hoje a gente vai tratar aqui um pouquinho desse episódio que aconteceu no Santo Agostinho. A gente queria tratar desse assunto na semana, né? Mas não foi possível porque meu grande amigo Felipe Galo estava aplicando prova, então ele não pôde vir aqui para a gente poder tratar desse assunto, apesar de ter desenvolvido um artigo nesse sentido, né, que deu uma repercussão muito legal. E ele também, como ex-aluno de Santo Agostinho, eu acho que é muito interessante, muito importante tratar desse assunto aqui. Não quis trazer o Lucas dessa vez, porque senão também o Lucas vai acabar tomando meu lugar aqui no programa, né? E toda vez eu trago o Lucas para discutir um assunto. Brincadeiras à parte, é muito importante a gente tratar desse assunto, que eu acho que a liberdade que o professor tem ali na sala de aula, se ele não exercer essa liberdade constitucional de fato, a gente não vai viver num país em que as ideias possam ser colocadas na mesa e à prova também, né? Sejam todos bem-vindos aqui nessa sala de bate-papo. Felipe, seja muito bem-vindo mais uma vez. E você estava falando que quando faltar foto já pode colocar essa mesa, qualquer um que já... Né, a gente está vindo tanto aqui que aí a gente já tem até uma foto padrão já das vezes que a gente precisa fazer uma foto padrão assim, com a camisa branca. Entendeu? Boa tarde, Betão. É sempre um prazer estar aqui, né? De fato, com o fim do semestre, né? Os ossos do ofício demandaram que eu estivesse lá aplicando prova e os dias que precisava. É fora, né? Porque a gente cansa, né, cara? Nossa, cansa demais. Final do ano também a gente sempre tá nesse ritmo de querer parar, já ir para as festas, às vezes ir para uma praia. Tô precisando também, né? Todo mundo, né? Mas de qualquer forma, Betão, só para esclarecer um pouco também, né? Acho que eu sou um ex-aluno do Colégio Santo Agostinho de Nova Lima, né? Normalmente eu venho aqui como na figura de advogado para tentar tirar uma dúvida jurídica, esclarecer alguma situação política, outra coisa que a gente pode acabar fazendo no programa também. Mas nesse caso, eu mais ou menos ocupei a posição que meus clientes normalmente ocupam, né? Eu fui um protagonista político dessa ação aí que aconteceu no Santo Agostinho de Nova Lima. Então, acho que já emendando, né, já para explicar para quem está assistindo de casa o que aconteceu, foi basicamente o seguinte. Esse episódio, na verdade, ele já aconteceu desde o ano passado, né? Um grupo de pais, que são 84 pais, eles subscreveram uma notificação extrajudicial intimando o Colégio Santo Agostinho de que supostamente estavam ensinando a ideologia de gênero. Eu até lembro que a gente, inclusive, repercutiu isso ano passado, no programa que eu e o Thales a gente estava presente. Foi uma pauta que a gente meio que tirou de última hora, que eu nem sabia que a gente ia discutir isso, porque foi no mesmo dia que isso foi noticiado, isso acabou acontecendo, né? E aí a comunidade do Santo Agostinho já estava um pouco receosa com os efeitos que essa notificação poderia trazer. E ela foi encaminhada para o Ministério Público de Minas Gerais, e o Ministério Público acolheu essa notificação e depois ele apresentou uma ação civil pública contra a instituição que mantém o Colégio Santo Agostinho de Nova Lima, né? Através dos atos dessa suposta ensino de ideologia de gênero. Basicamente, a ação civil pública, né, é um documento de 40 laudas, né, não dá para a gente traduzir toda ela aqui, mas o pedido dela foi de, primeiro, condenar o Santo Agostinho a danos morais coletivos pelo ensino, pelo suposto ensino desse tipo de ideologia, e também a restituição dos pais dos alunos que supostamente eram vítimas dessa forma de ensino, para que eles tivessem restituídos os valores da mensalidade do ano de 2017. Que beleza, imagina um ano só de escola particular de graça para seus filhos, né? E aí essa repercussão, ela trouxe assim, uma série de consequências para os ex-alunos, né? E aí acabou que eu tomei um certo protagonismo na frente, né? Explicar o que aconteceu. Eu estudei lá dos anos de 2008 a 2011, né? E ela foi uma escola essencial para trilhar o caminho que hoje eu entendo que é um caminho profissional bem interessante.
tanto em formação humana, quanto também em questão de formação religiosa, formação científica, formação histórica, política, tudo isso, essa escola foi muito essencial. E na hora que a gente vê qualquer ato de ataque contra essa instituição, a primeira coisa que a gente traz se sente atingido, né? É um sentimento de pertencimento, não tem como, né? Você foi aluno daquela instituição e você se sente pertencente àquilo e você quer mostrar, olha, não é bem assim, você quer assim, fincar o pé e falar assim, estou com você, Santo Agostinho, pois você me formou e agora eu tenho que retribuir para você. E foi até engraçado que eu tive notícia, né, dessa ação civil pública quando eu estava voltando de Salvador para Belo Horizonte. E eu movimentei no WhatsApp alguns grupos, e aí eu tive a ideia assim, vamos fazer uma nota pública, né? E a nossa intenção inicial era fazer uma nota, colher pelo menos umas 100 assinaturas, porque a gente queria esse marco de 100 assinaturas para ser acima dos 84 pais que inicialmente subscreveram aquela notificação extrajudicial. E aí a gente o nosso objetivo era alcançar o mesmo meio de comunicação que divulgou a notícia da CP. Que a gente queria também, olha, por um lado eles fizeram isso, mas do outro lado os alunos estão ali firmes. E a coisa tomou uma dimensão tão grande, eu estava escrevendo, só para você ter noção, essa nota no celular. Encaminhei para alguns colegas, a gente fez essa redação conjunta e começamos a colher assinaturas. Em 2 dias, a gente superou a marca de 1.500 assinaturas e nós alcançamos todos os veículos de mídia mineiros, pelo menos os mais importantes, né? É claro que só hoje a gente alcançou o mais importante, que é o TV Banquete Cultura Geral, né? Que está em primeiro lugar. E aí, só depois disso, a gente conseguiu completar o ciclo para atingir essa importância. O que a gente alega na nota, né? Primeiro, esse sentimento de pertencimento. Olha, nós somos produtos desse ensino. E esse ensino, primeiro ponto, ele ensinou e formou uma série de alunos de nível de excelência acadêmica e profissional altíssimos, né? É um colégio que ele foi fundado, pelo menos a unidade de Nova Lima, foi fundada em 2007. Então você não tem mais que 5 ou 6 turmas que formaram de lá. E você já tem uma série de alunos que são protagonistas acadêmicos, protagonistas do mercado, que já estão ocupando, às vezes, até um protagonismo artístico, né, muito relevante para a sociedade mineira, a sociedade belo-horizontina, de Nova Lima também. Mas não só isso, ela também foi uma escola que contribuiu muito para a nossa formação humana, né? Formação de respeito com o outro, de respeito com as divergências, de entender que o ensino, na verdade, ela é um instrumento, não exatamente de doutrinação ou ideologia, mas um ensinamento de se libertar daqueles preconceitos que você tem, de assumir um pensamento crítico, né? A gente aprende não para se transformar em um produto específico, aquele quadradinho. A gente aprende para a gente conseguir se formar como ser humano e também incentivar novos atos perante a sociedade. Então ela foi uma escola essencial para isso. E é claro que a gente teve que abordar a questão sexual, fazer um posicionamento. Por que nós entendemos que a educação sexual foi importante para a nossa formação? E a gente trabalhou isso em vários aspectos, né? Primeiro, questão científica. Necessária formação científica da gente entender questões essenciais do corpo humano, questões essenciais do nosso metabolismo, desde de crianças que começam a entender o que serve cada órgão, até você já está num nível de adolescente, um jovem adulto ali, tentando entender também já aspectos científicos daquele ensino sexual, mas também educação como política pública, né? Política pública tanto no meio preventivo. Ora, a educação sexual ela nos formou como seres críticos e que a gente entendeu que a gente deveria se prevenir. E, consequentemente, por exemplo, eu não lembro de nenhum caso de um colega meu que formou na Santo Agostinho que hoje ele é um pai precoce, é uma mãe precoce. Então, ela tem essa formação essencial de prevenção. Prevenção de DSTs, né? Hoje, a gente tem, por exemplo, o fenômeno da AIDS, que está voltando cada vez mais e está crescendo. É um tema que você já abordou aqui várias vezes no programa e que a gente, às vezes, acha que a DST se combate só com campanha do governo. Não é isso. Não é só com vacinação ou qualquer outro tipo de política médica. Não é isso. Você precisa da educação sexual para isso também. Entender que você tem que se prevenir para você não adquirir e contrair DSTs. Né? Isso é algo essencial. Também tem uma questão de violência. A educação sexual também serve para empoderar indivíduos, para crianças
saberem a diferença do que é um toque fraterno, do que é um toque abusivo. Uhum. Né? São vários estudos que demonstram que a grande parte dos abusos acontece no ambiente familiar. Né? Uhum. Não que a família não tenha que ter a sua visão sobre educação sexual, que é importante o diálogo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que na sociedade brasileira, várias famílias têm casos de abuso sério, abuso sexual sério. E se você não consegue confiar que essas crianças estão sendo educadas dentro do seio familiar, que é o seio onde os abusos estão acontecendo, é a escola que vai auxiliar. Então a gente tem esse tipo de preocupação também. Uhum. Né? E esse foi o tipo de posicionamento que a gente quis colocar na nota. E por fim também uma questão humanitária. A sociedade hoje não é a mesma sociedade dos anos 90, não é a mesma sociedade dos anos 50, a sociedade dos anos 1500. Uhum. Né? As diferentes concepções de gênero, sexo, orientações sexuais, elas estão cada vez mais ultrapassando essa barreira. Né? Uhum. Era muito engraçado porque vários colegas meus da escola, antes, eles, por exemplo, colegas homossexuais, tinham receio de se assumirem, né? de mostrarem assim, ó, nós somos homossexuais, e hoje, através da educação de seus colegas que tiveram, que a gente tem que respeitar a diversidade, respeitar a diferença, a gente vê como é que é importante isso também. Né? Uhum. Então a gente firmou esse posicionamento. E foi uma recepção muito positiva, porque esse ato a gente contou com 15 vezes mais o número de assinaturas que a gente pretendia. Nós alcançamos muito mais, assim, de um modo muito mais avassalador, os meios de comunicação, Uhum. né? Inclusive entrevistado na Globo, no Tempo, no Estado de Minas, nesses principais veículos mineiros. Alguns grupos nacionais, inclusive, divulgaram nossa ação também, então a gente conseguiu ter uma repercussão nacional sobre o que estava acontecendo aqui. E fora também que um grupo de pais, né, que também viu essa mobilização da sociedade civil acontecendo, eles por conta própria também decidiram se mobilizar. Uhum. E fizeram um ato até muito tradicional quando uma escola, uma instituição é atacada, é aquele abraço simbólico. Sim. Né? Uhum. E aconteceu no mesmo dia nas três principais unidades do Colégio Santo Agostinho. Né? Aqui em Nova Lima aconteceu, lá em Contagem e em Belo Horizonte. Uhum. Que os pais e alunos simbolicamente abraçaram a instituição e falaram: nós estamos com você e vocês, e nós acreditamos que a instituição é essencial para a formação pedagógica dos nossos filhos. Né? Então é uma coisa muito bonita até de sentir na pele, Betão, porque às vezes eu venho aqui, eu já falo isso quase que recorrentemente, de que a importância da política, né, para a nossa sociedade, né? Como que a gente tem que ver a política com bons olhos e como que ela de fato é um canal de mudança. E você ser protagonista de atos políticos assim é muito bonito. Você vê assim, que de fato isso acontece, de fato você mobiliza, de fato você engaja e de fato você apresenta reflexões no espaço público. Né? E é algo que a gente nunca pode perder de mão, né? Porque se a gente não se utiliza da política, outros utilizarão. E às vezes você precisa demarcar território, mostrar posicionamento, se manter firme, abraçar suas causas. Uhum. Né? E é algo que eu me senti muito realizado fazendo isso e ter uma repercussão muito positiva na sociedade como um todo também. Felipe, como é que como é que a gente pode enxergar essa coisa da sexualidade ser ainda uma barreira social numa sociedade como a nossa, que estamos tendo informação em tempo real o tempo todo? Um bombardeio de informação, um bombardeio de... Uhum. É um verdadeiro ataque de informação. Né? Então, todo tipo de informações chegam o tempo todo, os meninos com 4, 5 anos de idade têm informação em tempo real, e os pais não estão conseguindo acompanhar isso. Isso está causando realmente um sofrimento nos pais, porque ele ainda está naquela concepção antiga ainda que precisa controlar a sexualidade e não entender a sexualidade. Né? Como é que você vê isso? Olha, eu não sou nenhum especialista pedagógico da área, claro, né? Mas eu posso falar pelo menos da experiência própria. Como ex-aluno, né? Como ex-aluno, né? A questão, Betão, é mais ou menos o seguinte. A sexualidade, como vários temos no Brasil, é um tabu. Né? E a gente tem que saber tratar o tabu. O tabu é algo que a gente tem receio de falar. A gente tem receio de se manifestar sobre, exatamente porque a gente sai de uma certa zona de conforto para a gente conseguir abordar esse tema. E não é algo fácil de fazer. Eu até tive uma experiência recente, eu tenho um irmão
mais jovem, de 14 anos, eu falei assim, deixa eu ver como é que é a experiência de ser um pai ou alguém mais velho para tentar falar sobre sexo. É algo difícil. Se você não estuda, se você não tenta compreender, não enxerga aquele adolescente ou criança, às vezes até já como um agente sexual, né? Alguém que já está envolvido com a temática, é algo muito difícil de ser feito. E aí, quando a gente tem medo de fazer algo, uma reação possível é, em vez da gente enfrentar o problema, a gente entra na nossa casinha, no nosso casulo, se esconde nele e tenta evitar falar sobre isso. E eu vejo que existem muitos pais que têm receio de falar, né? Seja por falta de habilidade, seja por desconhecimento mesmo, seja às vezes por algumas questões até pessoais, ideológicas, religiosas, de que acham que o tema não é apropriado para ser abordado em determinada idade, né, que só deve ser abordado em um momento posterior, né? Claro que a gente tem que respeitar essa visão, mas os pais também têm que entender a responsabilidade que têm em se comunicar com seus filhos. Mas algo que eu vi de muito positivo é que o grupo de pais que se mobiliza em prol desse tipo de educação é muito grande também, né? A gente não pode negar, não pode achar que existe uma maioria da sociedade que não quer falar sobre esse assunto. A experiência prática que eu tive é que a maioria dos pais, na verdade, estava engajado, sim, em entender que o tema da sexualidade é um tema muito importante. E que vários assumem que têm dificuldade. E querem contar com o apoio, às vezes da escola, às vezes de uma instituição, às vezes de colegas, psicólogos que trabalham nessa área, para mostrar qual que são as melhores formas de dialogar, né? Porque a intenção deles é saber fazer isso. E esse diálogo é muito importante porque, igual você falou, a gente recebe informação hoje numa velocidade imensa, né? E um acesso, muitas vezes, ilimitado. E com poucas restrições. Né? Hoje em dia, uma criança de 5 anos de idade já está com o celular na mão, podendo pesquisar o que Deus, assim, o que tiver, um mundo inteiro, através da internet. E é claro que a curiosidade vai atiçar, ela vai querer descobrir algumas coisas, às vezes o seu ambiente particular, que também é algo natural. Né? Às vezes o processo de aprendizado passa por isso também. Né? Mas eu vejo um pouco dos dois lados. Eu vejo que tem um tabu existente sobre isso, né? E a maioria desse tabu é por insegurança mesmo, de não saber como abordar. Mas a maioria dos pais, pelo menos aqueles que eu tive contato, né, na bolha social do Santo Agostinho de Nova Lima, claro, né, nos posicionando no contexto, eles querem abordar o tema, mas às vezes não sabem como. Às vezes abordam de maneira errada. Mas não por má fé, mas é porque de fato não aprenderam, não sabem como fazer isso. Né, e às vezes porque não tiveram a mesma educação quando eles foram alunos, e quando tiveram essa idade. E isso é uma diferença geracional muito, muito grande, né? Na época que eu tiver meus filhos nessa idade, com certeza a perspectiva do mundo já vai ter mudado. E eu vou ter que também me adequar a isso, não tem como. Está mudando tudo muito rápido. A verdade é que sempre teve mudanças na sociedade, né? A questão é a gente, como indivíduo, também entender qual que é o nosso papel. Ou a gente vai se manter aquelas concepções sempre trabalhadas, ensinadas ao longo da nossa vida, ou a gente está em constante processo de aprendizado. Mas aprender é difícil. É difícil. Aprender é difícil. A gente estava falando há pouco tempo, agora, antes de começar o programa, você tem que centrar nas suas coisas que você tem que estudar e tal, para você poder concluir seu mestrado. Mas, ao mesmo tempo, você recebe um bombardeio de informações, né, generalizado o tempo todo. Então, realmente aprender é muito difícil, né? E lidar com essa insegurança também é muito difícil. Né? Tem um prêmio Nobel da Economia, acho que eu até já citei aqui uma vez, o Kahneman. Já citou. O Kahneman, ele fala que nós temos dois sistemas de pensamento. O sistema 1, ele é o sistema mais simplificado, que é aquele tipo de informação que a gente quase coloca no modo avião, no modo automático. Né? Assim, eu não preciso ficar pensando a cor desse estúdio, que a cor da sua camisa é azul. Porque já vem automaticamente. Já fiz essa concepção, então é fácil. E esse é um tipo de funcionamento do cérebro que ele demanda menos energia. Já o aprendizado, o ensino crítico, né, a hora que você está estudando, pegando aquele livro, dói. É pesado. Te tira do casulo, né? Você pegar um livro e ler por 2 horas seguidas, assim, sem pausa, sem nada, é algo que às vezes você sai de lá com a cabeça doendo mesmo.
Porque você gasta mais energia. Uhum. Né? E você precisa desse tipo de inflexão para fazer o pensamento crítico. E esse é o sistema 2. É o sistema que a gente usa menos. Uhum. Porque, olha, eu trabalho às vezes 10, 12 horas por dia. Chego em casa. Vou querer aprender alguma coisa? Uhum. É complicado. Consumir é melhor, né? Consumir é mais fácil. É mais fácil. Bom, gente, deixa eu fazer um intervalinho, tomar uma água, daqui a pouquinho a gente volta com mais cultura geral. Cultura geral. Apoio cultural. Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Instituto Santa Terezinha. Ensinando com qualidade. Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental. A terra só tem um pouquinho de água. A gente liga, deixa a torneira todo dia ligado. Fecha. Tem que pegar um balde, pegar a água onde lava as roupas, aí lava o carro. Eu cuido com muito carinho a água. O planeta é lindo demais, a gente não pode deixar ele morrer. Apoio TV Banqueta. Hoje a gente vai falar uma coisa muito séria. Reciclagem é de jogar as coisas de vidro no lixo, as coisas de plástico, os jornais. Eles podem transformar lixo em brinquedo, em carrinho, ou em boneca, ou em boneca de lata, ou de lixo na lixeira. Reciclagem para salvar o planeta. Apoio TV Banqueta. Cultura geral. Apoio cultural. Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Instituto Santa Terezinha. Ensinando com qualidade. Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental. Bom, de volta com a cultura geral. Ô Felipe, a gente está discutindo aqui essa situação do Santo Agostinho, né, que teve uma representação através do MP, alegando que os professores estavam ensinando sexualidade de uma forma diferente, vamos dizer assim, né? Felipe, você acha que a sociedade brasileira, ela pelo que você já viveu, assim, ela está em evolução? Os pais estão sabendo lidar melhor do que, por exemplo, a minha geração. Eu tenho certeza que os pais de hoje conseguem lidar melhor com essa situação do que os pais da minha época. Mas, ao mesmo tempo, você sente um certo retrocesso assim, na relação a essa coisa da tecnologia e da informação está mais rápido do que o pensamento do indivíduo, assim? Bom que você só manda para mim pergunta fácil, né? Todo mundo fala isso comigo. É a pergunta de $1 milhão aqui que eu precisava responder. Mas nós vamos fazer um programa com o Fábio Belo, viu? Tá. Aí eu quero te levar lá para a gente fazer um programa com o Fábio Belo, para a gente tratar desse assunto com ele. Né? Olha, vamos lá, Betão. São várias coisas. Eu não acredito numa narrativa nem de progresso nem de retrocesso, consequentemente. Eu acho que a sociedade ela é tão complexa que é difícil a gente pegar um padrão uniforme e falar nós estamos caminhando para o buraco, nós estamos caminhando para a luz eterna, né? O iluminismo. Né? Porque as relações sociais são tão complexas que a gente vive em embates diferentes de narrativas e de acordo com a narrativa que você está se posicionado, você
entende que é a mais correta, você pode ver aquilo como retrocesso ou como um avançar dos passos, né? Mas algo que eu posso entender, eu vejo que a sociedade brasileira ela está em um processo cada vez maior de amadurecimento, né? A questão é que hoje nós temos, primeiro, instituições estatais cada vez mais fortes e atuantes. É claro que, por outro lado, vários juristas e teóricos estão começando até a questionar até qual o limite que essas instituições estão correndo, né, para não descambarem em algum tipo de excesso, mas isso já é um ponto positivo por si só, né, pensar em instituições mais fortes. A imprensa está conseguindo também muitas vezes mostrar um certo protagonismo e às vezes liberdade de conseguir atuar e divulgar temas espinhosos cada vez mais. Mas principalmente esse caso me revela que a sociedade civil também ela está crescendo e ficando cada vez mais forte. Né? A internet é algo que a gente, ao mesmo tempo, adora, mas a gente teme. Né? Porque esse episódio daqui, a gente conseguir, em 2 dias, 1.500 assinaturas de pessoas que eu nunca sequer vi na minha vida, e ganhar repercussão pelo estado inteiro de algo, digamos assim, orgânico, isso é algo maravilhoso. Né? De parar a pensar como é que a gente, como sociedade, está conseguindo se interagir de formas diferentes. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto muito de um livro que a Hannah Arendt, inclusive, escreveu sobre educação. Né? Que a gente o tema de hoje é educação, no final das contas. Sem sombra de dúvida. E ela coloca um tema que, principalmente para criança, você precisa cada vez mais... Imagine como se a gente estivesse num quarto escuro. Né? O processo de aprendizado é como se fosse o feixe de luz que vai entrando. E aí a luz que entra, você começa a enxergar o quarto, entender o que acontece naquele quarto, né? Quais móveis existem, quais objetos que estão na sua frente ou não, se tem uma outra pessoa, inclusive, naquele móvel junto com você. Mas a questão é, se você abrir de modo abrupto a janela e a luz inteira aparecer naquele quarto, qual vai ser o efeito? O efeito é contrário. Você fica cego. A iluminação te cega. Então o conhecimento ele funciona mais ou menos da mesma forma. Você tem que ir aos poucos aprendendo, aos poucos aquele feixe de luz vai entrando para que o quarto fique claro e você consiga aprender de fato, né? E eu acho isso muito bonito porque se a gente for dialogar exatamente com essa questão, excesso de informação, acesso ilimitado à internet, como é que se transforma o processo de educação, é a mesma coisa. A gente tem que entender que a internet ela é um instrumento. E é um instrumento que a gente pode utilizar de maneira muito positiva, mas se a gente ficar muito tempo nela, ela pode nos cegar. Ela vai acabar formando, igual aquele assunto que a gente abordou aqui, dos algoritmos, aquela bolha social, que no final das contas, em vez de tornar mais claro o ambiente que a gente está, vai tornar mais escuro, a gente vai se cegar e manter os mesmos preconceitos. E eu vejo que isso é muito comum, principalmente nesses processos, né, que é um problema que você hoje fala da sociedade líquida, né, o conceito de Malma. Tem outros autores também, eu já li uma sociedade hipertecnológica, outras formas também de ler esse mesmo fenômeno, é que na verdade chega um momento que você não vai conseguir mais saber o que é luz natural, o que é luz artificial, se é de fato que está na sua frente um objeto ou algo projetado, né, nessa metáfora que eu estou brincando aqui. Então a gente tem que se policiar o tempo inteiro. E eu vejo que a sociedade está conseguindo fazer isso de uma forma ou de outra. Os eventuais abusos que estão sendo divulgados, não só em termos políticos, mas na sociedade como um todo, elas estão tendo, às vezes, contra-reações à altura. Né? E que é um processo de aprendizado constante. Né? A sociedade, às vezes, a gente tem que até ver como se fosse um ser, que também está aprendendo. Sim. A sociedade não é algo parado, estático, né? Ela tem constante movimento e a gente tem diversos episódios que vão formando o que aquela sociedade pensa ou não. Ô Felipe, uma pergunta que não pode faltar nessa conversa nossa. Tem muito de Nelson Rodrigues nessa pergunta aqui. Que é, quando você pega, por exemplo, você abre, eu vejo lá, por exemplo, a BBC. Então recebo lá algumas notícias da BBC e tal, e tem gente voltando a discutir se a Terra é plana ou não. Te assusta isso, sim? Assusta. Essas pessoas, não é que elas saem do armário, mas é que essas pessoas estavam num patamar de informação
e de coragem diferente do que a gente está vendo hoje, né? E elas conseguiram hoje ter coragem para poder, mais uma vez, falar assim, olha, essa teoria copérnica, né, ela não funciona, entendeu? Isso te assusta muito? Eu vi uma leitura sobre isso, Betão. Eu estava até conversando, não sei se você chegou a chamar ele para o programa, o Márcio Luiz, que é professor lá da Milton Campos, inclusive, também. Estava conversando sobre ele, exatamente sobre esse mesmo assunto. Professor tributário, né? Ele tem uma visão sobre esse assunto que eu acho muito interessante. Não concordo, eu vou tentar traduzir também com o que eu entendo, que é mais ou menos o seguinte: o sistema de educação, antes, ele era como se fosse centralizado em instituições, né? A criança ia para a escola, pegava aquela informação da escola, bem ou mal, e ela se formava de acordo com aquele tipo de informação que a escola tinha. Quando a internet, não só a internet, mas a tecnologia, ela começa a chegar, a informação ela fica difundida, né? Ela se espraia. Você se educa, você consegue ler diferentes teorias, diferentes concepções do mundo em qualquer ambiente, qualquer lugar, né? Você consegue achar o seu nicho específico de pessoas. Ela não vem mais centralizada, às vezes no Estado, às vezes numa instituição privada ou algo do tipo. E a questão exatamente, às vezes, é a falta de um certo filtro. Porque não que você não possa questionar algumas tendências científicas hoje consolidadas. Porque a ciência hoje, igual o Popper sempre falava, ele vive de paradigmas, né? Sim. Porque já teve um momento na vida que eu achava que a Terra era o centro do universo. Até que diversos estudos científicos demonstraram o contrário. E as pessoas tiveram que, inclusive, refutar, às vezes, evidências científicas que eram consolidadas. E a gente não pode também fazer o movimento contrário, né? De sempre negar aquilo que está sendo questionado, sempre negar o pensamento crítico. A gente não pode pensar dessa forma. Sim. Mas a gente tem que entender que a ciência se combate com ciência, né? A ciência, ela é também um instrumento e ela tem seu método próprio. E a gente tem que entender que esse tipo de informação, ela precisa de ser contestada por esses mesmos instrumentos. Ir pelo ambiente acadêmico, né? Ir pelo ambiente de estudo, de pesquisa, da ciência. Mas a questão com a tecnologia, às vezes você traz a informação já mastigada para aquela pessoa, em vez de ela aproveitar o pensamento crítico, né, e tentar trazer uma nova concepção sobre determinado fenômeno, o que ela faz? Ela usa de pré-compreensões para ela solidificar aquele entendimento que ela já tinha. Então ela quase que solidifica o senso comum. Sim. Né? Assim, claro que, por exemplo, a questão da Terra ser plana é algo quase que visível, né? Que assim, se alguém já voou, né, no avião, você consegue ver, inclusive, a curva que a Terra faz. Lá em cima você já consegue, isso já é uma primeira evidência científica, né, que a gente pode fazer. Mas vai que por acaso a Terra de fato é plana, né? Vamos brincar nesse imaginário. Para que essas pessoas possam convencer a sociedade disso, você precisa de ter um argumento científico, não um argumento simplório. Né? E você precisa também se empossar disso. E não refutar também tudo como se fosse uma grande manipulação. Um outro exemplo do que está acontecendo, um exemplo às vezes até mais terrível desse fenômeno de teorias... De uma negação. De uma negação científica através de uma cientificidade do senso comum, digamos assim. Né? Tornar o senso comum científico. É a questão que as vacinas causam... Gente, eu esqueci agora. Mas eles causam algum tipo de retardo mental, né? Sim. Não, mentira, autismo. Que as vacinas causam autismo. Né? Existe um movimento nos Estados Unidos, que inclusive tem alguns adeptos aqui no Brasil, que entendem que as crianças não podem ser vacinadas porque elas causariam autismo. Existe um estudo científico que ele começa a questionar sobre isso. Né? E até aí, ok, a ciência tem que fazer isso mesmo, tem que questionar se está certo ou não esse tipo de método e para inovar, encontrar outras formas de você fazer a política pública. Só que os adeptos dessa teoria leram esse estudo de forma tão simplória que entendem isso como uma verdade absoluta. E o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, principalmente nessas regiões onde esse movimento se espraia de forma maior? Você está aumentando imensamente o número de doenças que são prevenidas pelo uso da vacina. Você está aumentando os índices de mortalidade infantil por causa das crianças que são acometidas com essa doença. Então, no final das contas, você está
se utilizando de um senso comum para causar consequências drásticas. As crianças estão morrendo por causa disso. Entendeu? Então a gente tem que ter um senso de responsabilidade também por causa disso, né? É claro que eu posso confiar, mas tome cuidado na hora de praticar. É melhor a gente... Eu estava vendo alguma coisa do Olavo de Carvalho, por exemplo, que era... a Pepsi estava usando alguma coisa de feto para poder adoçar refrigerante e tal. E assim, são coisas que a gente vai pensando. E lógico que já tem uma contra-resposta, aquela coisa toda e tal. Eu acho isso me causa alguma estranheza, me causa alguma... Eu fico um pouco assustado, mas ao mesmo tempo eu tento buscar o entendimento para isso, né? Porque a questão, Betão, que eu quero tratar como principal é que existe, e eu vejo de alguns colegas da academia, de outras pessoas bem informadas, que a primeira reação, que é quase natural que a gente tem, é de ironizar. A pessoa acredita nisso. Mas na hora que a gente ironiza, a gente fecha o diálogo e às vezes a gente não pensa no macro, e tenta entender por que ela está pensando dessa forma. Porque às vezes a gente precisa desse tipo de oposição até para desenvolver o nosso pensamento e também às vezes traduzir a ciência para uma linguagem mais popular, que isso precisa ser feito. A gente não pode elitizar o ensino também, a gente tem que saber popularizar isso de uma forma para que todo mundo entenda preceitos básicos, né? Ô Felipe, chegamos no final do programa. Você, como já é titular do programa, me ajuda a fazer a produção. Deixa uma mensagem de Natal e de Ano Novo para a turma aí. Primeiro, agradecer esse ano, né, que foi um ano fantástico aqui do Cultura Geral, do pessoal da TV Banqueta, né, todo mundo que, às vezes, quem está de casa não está vendo, mas que trabalha todo dia para estar aqui, né. Vou fazer um vídeo hoje com o Alessandro, com o GC, com o pessoal. Hoje eles estão precisando sair do armário e aparecer aqui atrás, só para mostrar que estão aqui. Só a voz não vale, não. Só a voz não vale. Mas agradecer a receptividade também, né? Esse foi um ano de imensos aprendizados aqui no programa também, né? Eu lembro esse ano, né? Eu lembro, inclusive, que a gente fez uma pauta política muito legal, muito interessante. O Zema só foi eleito porque a gente trouxe ele aqui para o programa, né? Eu acho que isso tem que ser dito e tem que voltar para cá só para agradecer, porque se não fosse aqui o Cultura Geral não seria eleito. Eu falei isso com a Virgínia aqui, eu falei assim, aqui é o lugar de pé quente, elegeu 2 deputados e o governador. Né? Exatamente, então a gente tem que pensar, teve o deputado estadual, a segunda mais votada aqui em Nova Lima também, teve vários candidatos muito bem eleitos e pelo menos o papel que eu tentei trazer aqui é tentar trazer a política de uma forma mais divertida, mais clara e mais palpável, né? Que a gente às vezes vê tudo muito longe, mas para falar o seguinte, a política a gente faz no dia a dia. Eu desejo, assim, a mensagem que eu poderia te dar, né? Feliz Natal, boas festas e que a gente tenha esse sentimento também de que o nosso único caminho é a política, a gente precisa dela, a gente não pode negar. Ano que vem tem mais, muita luta. Muita luta. Gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral, um grande abraço, nós vamos fazer... Bom, amanhã eu vou reprisar o programa, porque tem reunião na Câmara, a gente não vai poder fazer o programa ao vivo, mas a gente vai reprisar um programa super legal amanhã, que foi o programa do Thales Cata Preta. Um grande abraço, até amanhã e voltamos segunda-feira ao vivo com mais Cultura Geral. Cultura Geral. Apoio Cultural. Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Instituto Santa Terezinha. Ensinando com qualidade. Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental.